Fala, família Jovem Tricolor, tudo bem com vocês? Pessoal, começando agora mais um pré-jogo aqui na página Jovem Tricolor, e esse pré-jogo é de um jogo muito decisivo, jogo esse que ocorrerá esta noite de quarta-feira entre São Paulo e Manaus, Manaus e São Paulo, válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2022. O São Paulo encara o Manaus em casa, lutando aí pela sua classificação e pela vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Pessoal, aqui nesse pré-jogo a gente vai falar bastante sobre o time do São Paulo para essa noite, como o São Paulo vem, quais são os desfalques, quais são suas voltas. Aí temos alguns jogadores voltando de lesão e que serão peças a serem utilizadas no jogo desta noite. Então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui das peças aí que estão voltando, do último treino do São Paulo, treino esse que rolou agora nessa terça-feira, ontem aí, São Paulo com algumas voltas, com alguns jogadores que possivelmente vão voltar. Olha aí algumas fotos do último treino, tá? Aí o Luan, Colorado, Luan, esse que voltando de lesão, né? Hoje possivelmente entre aí pelo menos alguns minutos no jogo. Aqui é a imagem também do Rigoni no treino, algumas imagens aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. Nesse último treino nós tivemos algumas baixas. A principal baixa foi a lesão do Thiago Volpi, tá? Thiago Volpi, que nesse último treino teve uma lesão, uma entorse no tornozelo esquerdo e está fora dessa decisão contra o Manaus. Dentre essas baixas, também temos o volante Gabriel Neves, o Gabriel Neves e o Gabriel Sara, que estão também em transição do refis para o campo, então também não terão condições de jogo para essa decisão, tá? Então, praticamente são esses três jogadores que nós temos como baixa. Também temos o Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius também já faz algum tempo que está lesionado e para essa partida também não volta. Então, Thiago Volpi, Gabriel Neves, Gabriel Sara e Igor Vinícius, essas quatro são as nossas baixas, são os nossos jogadores contundidos para essa partida. Vamos lá, vamos falar também das altas, vamos falar dos jogadores que voltam aí para essa decisão. O zagueiro Diego Costa, o Diego Costa tomou uma pancada, né, uma bolada na partida contra o Palmeiras há praticamente uma semana atrás. E ele se recuperou, treinou normalmente nesse último treino de terça-feira e vai para o jogo, volta a ser relacionado. O jogador esse que está sendo bastante importante para o Rogério Ceni e para o estilo de jogo do Rogério Ceni. Diego Costa vem recebendo muitas chances no time titular do São Paulo. Tendo em vista também que o Miranda não está na sua melhor fase física, né? Está numa defasagem física comparado aos outros atletas. Infelizmente, porque eu gosto bastante do nosso zagueiro Miranda. Torço para que ele consiga voltar ao seu melhor nível técnico. Nível físico, no caso, né? Vamos falar também das outras voltas, a volta do Alisson também. O Alisson, que para mim é a principal contratação, é o jogador que vem atuando mais dentre os contratados, atuando mais que o Nicão, jogando melhor que o Patrick. Ele e o Jandrei são os dois principais jogadores contratados que estão mais jogando no time titular, que o Rogério Ceni está mais aproveitando, melhor aproveitando. O Alisson teve uma contusão muscular há umas 2 semanas aí, mas voltou há uns 3 dias, voltou a correr no campo, voltou a treinar junto com o elenco, e para essa decisão o São Paulo volta a ser relacionado para a equipe do São Paulo. A terceira volta é a volta do Caleri, o centroavante Caleri, que é o artilheiro do São Paulo na temporada, volta para esse jogo contra o Manaus. O Caleri, ele não sentiu uma lesão muscular tão séria, foi mais uma fadiga muscular depois da pancada de jogos, depois do jogo contra o Corinthians, depois do jogo contra o Palmeiras, que foi um cansaço físico muito grande. Então o São Paulo desejou meio que preservá-lo no jogo contra o Mirassol, preservá-lo para esse jogo contra o Manaus. Então o Caleri nem viajou para Mirassol, nem relacionado foi, e volta a ser relacionado nesse jogo contra o Manaus. Caleri, que é o principal centroavante do São Paulo, artilheiro aí, vem jogando muito bem, voltando à sua melhor fase e realmente ajuda muito a equipe do São Paulo.
Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, tendo em vista essas baixas e essas voltas, vamos falar ao provável time do São Paulo para esse jogo, né? O time do São Paulo vem com Jandrei no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda e Diego Costa, dupla de zaga. Então, Miranda novamente ficando no banco, o Léo pela esquerda. A gente estipulou o Léo na esquerda, levando em conta que o Rogério Ceni já falou que será difícil utilizar Rafinha e Reinaldo juntos, né, por conta da idade. Então vamos colocar o Rafinha como lateral direito e o Léo como lateral esquerdo. A dupla de volantes com Pablo Maia e Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor volta à titularidade. Também tendo em vista que para o próximo jogo do Campeonato Paulista ele está suspenso. Então hoje é quase certo que será titular. Aqui Igor Gomes, responsável pela criação. Cara, Igor Gomes, velho. Eu rezo muito para que eu esteja errado nessa escalação, porque o Igor Gomes não dá para ser titular mais. Mas diz o Rogério que é o pilar dele no time, né? Então, fazer o quê? E o trio de ataque, a sugestão aqui é Nicão, Éder e Caleri, tá? Essa é a principal escalação, assim, né? A sugestão, a provável escalação para essa partida contra o Manaus. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Manaus e se conhecer um pouco sobre esse adversário que eu, para ser bem sincero, não conhecia, nunca não conhecia mais sobre a história do Manaus. Então, o Manaus é um clube muito jovem, é um clube que foi formado em 2013, só tem 8 anos de existência. O mascote é o Gavião Real, mesmo sendo um time verde, né? Time verde e branco. O time do Manaus tem como seu símbolo o Gavião. O Manaus joga lá na Arena Amazonas, manda os seus jogos quando é mandante lá na Arena do Amazonas. E os principais títulos na história do Manaus é o Campeonato Amazonense, são 4, a Taça do Estado de Amazonas, que são 1, a Taça da Cidade de Manaus, são 2, e o Campeonato Amazonense Segunda Divisão, que é 1. O Manaus é um time que não é besta, não, viu? Um time perigoso, um time que o São Paulo deve ficar esperto, porque tem 8 jogos de invencibilidade aí no campeonato nacional, no campeonato regional, no campeonato amazonense, tá? Então aí ganhou do São Raimundo, ganhou do Manauara, ganhou do JC Futebol Clube, empatou com o Iranduba, ou empatou com o Operário, tá? Então assim, 8 jogos anteriores, são 8 jogos que a equipe do Manaus não perde. Então, assim, já demonstra que não é uma equipe bestinha, não. É uma equipe que tem um bom nível técnico, né? E que o São Paulo não terá muita facilidade contra este adversário. O que resta para o São Paulo, pessoal, é imprimir o seu ritmo de jogo, é imprimir o seu fator casa também. Morumbi com uma previsão de um bom público, porque o horário não é um horário tão bom, ainda mais por ser um dia de semana, né? Às 21h30 não é um horário tão bom para o pessoal que trabalha durante a semana e tal. Então, o público estipula-se que 20 mil, 25 mil, até beirando os seus 30 mil torcedores ali no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Então o São Paulo tem que levar tudo isso a seu favor, ao fator casa, ao ser o favorito. Então tem que impor o seu ritmo, impor a pressão e impor principalmente a criação de jogadas, que vai estar nas mãos de Igor Gomes e Nestor no jogo de hoje. Então é isso, pessoal. Vamos falar também rapidamente, sobre essa possível negociação que apareceu aí na noite dessa terça-feira, né? Uma possível troca, uma possível negociação entre São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. O Santos demonstrou interesse pelo Tietê e pelo Luan, e aí propôs uma possível troca, né, entre os elencos. O São Paulo já demonstrou que não vai ser tão fácil vender o Luan, porque o Rogério Ceni conta com o Luan no elenco. Acho que é uma peça que é importante e que pode vir a ajudar no Campeonato Brasileiro ao decorrer da temporada. Já o Tietê é um jogador sim negociável, pode rolar negócio entre São Paulo e Santos pelo Tietê. E aí o São Paulo conversa
com os dirigentes da equipe da Baixada por uma troca entre Tietê e Jobson, uma troca entre Tietê e Marcos Guilherme. Lembram do Marcos Guilherme? Aquele jogador que era rapidinho na ponta lá, que o São Paulo gostava bastante. Estava naquele elenco de 2017, se eu não me engano, que o Hernandes foi o salvador da pátria lá e tal. Marcos Guilherme já jogou pelo São Paulo, então pode vir a ser envolvido nessa troca entre Santos e São Paulo. É isso. Não tenho mais informações, mas pode rolar negócio. Enfim, pessoal, o São Paulo joga hoje contra a equipe do Manaus, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo muito importante, um jogo decisivo para o decorrer da temporada do São Paulo Futebol Clube. É isso. Transmissão exclusiva do Sport TV e Premier a partir das 21h30, São Paulo e Manaus. Tamo junto, pessoal. Valeu, deixa o like e compartilhe com os seus amigos este pré-jogo. Valeu!